Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos conversar sobre a guerra entre Israel e Palestina. Na verdade, para ser mais preciso, e você sabe disso, não é guerra contra os palestinos, até porque os palestinos são tão vítimas quanto os israelenses. Então, primeiro ponto desse vídeo, saiba distinguir com quem Israel está lutando. Não é contra os palestinos, é contra o grupo Hamas, um grupo extremista, certo? Que pega bebê e prende em jaula. É um grupo extremista que pega mulher e mata. É contra isso que Israel está lutando. Mas claro, certo? Eu, como professor de história, sou perfeito? Claro que não. Claro que não. Não sou perfeito, não sei tudo, mas eu aprendi a questionar tudo, certo? E como cidadão, eu devo questionar tudo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que Israel é a santa? É imaculada? Será que o Estado de Israel é santo, puro e imaculado? Não fez nada para acontecer isso? Hein? Meus queridos, primeira coisa que a gente tem que aprender: não existe mocinho e vilão. O que existe é um contexto político para chegar onde chegou, certo? Ah, lá vem você, professor de história esquerdista comunista, tá passando pano pro grupo Hamas. Pelo amor de Deus, não é isso. Jamais faria isso. Jamais. O que aconteceu nesses últimos dias não existe. Não tem termos. Genocídio. Genocídio é o termo. Terrorismo, esse é o termo que se usa, certo? Mas nós devemos questionar tudo. E eu vou mostrar para vocês que Israel não é tão mocinho assim como estão dizendo, certo? Primeira coisa. Você sabe qual é o contexto da história? Você sabe quais são as origens dessa história? Então eu vou ler para vocês aqui um mini texto sobre isso. Vamos lá. Origem do conflito entre Israel e Palestina. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo no Oriente Médio e até o início da Primeira Guerra Mundial estava sob o domínio do Império Otomano. Com a dissolução deste império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calcula-se que até o fim de 1946 a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus. 608 mil judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Assim, a área passou a ser dominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região é denominada Terra Santa, Terra Prometida. Porém, os muçulmanos e os cristãos também veem essa terra como lugar sagrado. Aí que está a questão. Isso aí vem desde Abraão, meu querido. Vem desde Abraão. Se você acredita na Bíblia, esse contexto vem desde Abraão. Entendeu? Todo mundo vê aquela terra como terra sagrada e eles querem morar lá. Aí que está a questão, certo? As causas para o conflito são remotas e se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 d.C., quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e Europa. No século XIX, porém, na onda dos nacionalismos que surgia na Europa, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl. Este defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina, e finalmente os judeus teriam um lar como outros povos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, 1945, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração sob as ordens de Adolf Hitler. Assim, com o apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 1948 e 1949 em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A divisão programada pela ONU previa o repasse de 55% do território para os judeus e 44% permaneceria aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional devido ao significado religioso para os muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. Em 14 de maio de 1948, contudo, foi fundado Israel, após a retirada dos ingleses.
No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadiram Israel e deflagram a Guerra da Independência, que foi chamada de Nakba, ou catástrofe, pelos árabes. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados em movimento conhecido como Êxodo de Nakba. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou o território em 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupam 78% da área destinada à Palestina. A ação não foi questionada pela comunidade internacional. A reação só ocorreu em 1956, após Israel disputar com o Egito o controle sobre o canal do Suez e ganhar o direito de exploração por determinação da ONU. Em 1959 é fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que só foi reconhecida pela ONU em 1974. E aí vai, né? Eu não vou ler o texto todo, porque senão eu vou ficar aqui 20 minutos lendo um texto. Então, meus queridos, é o seguinte, eu li esse pequeno texto para te mostrar o seguinte: tem contexto, tem história, não tem mocinho, não tem vilão. Ou, no máximo, não tem mocinho, tem vários vilões. Tem vários vilões. Até porque os dois lados, tanto o grupo Hamas quanto o Estado de Israel, os dois se batem. Se batem. É a mesma coisa aqui no Brasil. Lá na época da ditadura militar. Você acha que na ditadura militar só os militares faziam merda? Só os militares atacavam? Claro que não. Claro que não. Os ditos comunistas, eles tinham seu modo de atacar os militares. E colocavam em prática. Assaltavam bancos, era guerrilha, tinha tudo. Então os dois lados têm dois extremos disputando o poder. Tem dois extremos disputando os locais, a terra sagrada, certo? E eu vou provar para vocês o que acontece. Agora tem as narrativas extremistas, certo? Aqui no Brasil tudo assim. Aqui no Brasil tudo é direita, esquerda. E vamos lá. E assim vamos seguindo a nossa politicagem. A direita cria sua narrativa, certo? A esquerda cria a narrativa. Ah, lá vem, Israel é um Estado, é uma política de extrema direita, eles querem acabar com os direitos individuais, eles querem acabar com os direitos dos palestinos. Agora, o que me espanta, certo? O que me espanta nisso tudo é o seguinte, tá aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. 2022, 1º de fevereiro de 2022, Anistia Internacional acusa Israel de apartheid contra palestinos, certo? Relatório de 211 páginas acusa o governo israelense de submeter palestinos a um sistema de segregação que equivalem a crimes contra a humanidade. Israel acusa a ONG de antissemitismo, certo? Tem mais, vamos lá. 8 de fevereiro de 2023, esse ano, Israel arrasa terras e destrói colheitas em Haat. Tá aqui, ó. Bulldozers, não sei o que é isso, de ocupação israelense arrasaram ontem centenas de dunams, equivalente a quilômetros quadrados de terras agrícolas, e destruíram plantações da cidade árabe israelense de Haat. Certo? Tá aqui. Israel atacando a Palestina. Tá aqui. Israel abre comportas perto de Gaza e destrói plantações palestinas. 19 de fevereiro de 2021. Tá aqui. Tem contexto, tem história. Não peguem eu sempre falo isso aqui, em quase todo vídeo eu sempre falo isso. Não pega um extremo e coloque isso na sua cabeça como verdade absoluta. Não existe isso. Voltei aqui. Tive que parar por uma interrupção, problemas técnicos, certo? Então, como eu falei quase agora, Israel abre comportas perto de Gaza e destrói plantações palestinas. 19 de fevereiro de 2021. Tá aqui. Tá aqui. Aqui, ó. 2023 agora. 27 de julho de 2023. Israel cobre fonte de água palestina com concreto. Com concreto. Ele isolou os esgotos lá, entendeu? Não, impediu, não, é horrível essa frase, né? Ele interditou a fonte de água que ia para a Palestina. Tá aqui. Tá aqui. Crimes praticados. Crimes não. Eu não sei se é crime porque eu não entendo de legislação. Certo? Mas está aqui atitudes que Israel faz em relação à Palestina. Então, como eu disse,
tem um contexto, tem história para acontecer, certo? Mas, meus queridos, vamos lá. Não podemos passar pano para o que o Hamas fez. Não podemos passar pano para o que esse grupo extremista fez e tem feito, certo? Aqui, ó. Chefe do Hamas confessa: grupo terrorista usa sim escudos humanos e ainda convoca a população a morrer. Quando se fala que o Hamas recorre a escudos humanos no confronto com Israel, o que obviamente provoca um grande número de mortos, muitos críticos da política israelense contestam o que é uma evidência. Dizem que essa afirmação faz parte da máquina de propaganda de Israel. Será mesmo? Abaixo há um vídeo de hoje. E tá aprovado. O grupo Hamas, nesses últimos dias, pegou centenas, depois de matar centenas de pessoas inocentes, certo? Vou repetir essa frase. Depois de matar, cortar a cabeça já é matar, né? Então, depois de fazer essa merda toda, certo? O grupo Hamas sequestrou centenas de pessoas e disseram o seguinte: a cada bomba que Israel lançar sobre Gaza, mataremos um inocente. Tá aí. Esse é o grupo que a esquerda, que eu não queria acreditar nisso, mas quando eu fui ver é verdade, é esse grupo que a esquerda militante extremista do Brasil defende. Tá aqui, ó. Embaixador de Israel no Brasil acusa Hamas de usar escudos humanos na faixa de Gaza, certo? Tá aqui, ó. Portal Carta Capital. O Hamas e seus 2 milhões de escudos humanos. Diante de um adversário impiedoso, o Hamas utiliza uma tática que coloca em risco toda a população da faixa de Gaza. Então, meus queridos, foi aquilo que eu falei lá no início. Não tem como você colocar na mesma cambuca, na mesma régua, na mesma medição, palestinos e grupo Hamas, certo? Aqui, ó. Eu fui procurar no Google o que o grupo Hamas defende. Tá aqui, ó. O Hamas é um grupo de militantes sunitas que defende desde sua criação a extinção do Estado de Israel. Para o grupo, a nação hebraica é ilegítima e ocupa território da Palestina, região sagrada contestada pelo judaísmo e islamismo. Certo? É isso que eles defendem. Agora, o que eu tô achando? O que me aterrorizou em relação a isso tudo, além da barbaridade do terrorismo que o grupo Hamas fez, certo? E até com brasileiros inocentes que foram lá numa festa rave, dançar, curtir a vida. É isso que eles foram fazer. E eles se aproveitaram disso para matar pessoas, certo? É o posicionamento político, o posicionamento de alguns políticos. É isso que me deixa, assim, estarrecido, certo? Aqui, ó. Soraya Tronic. Ela botou uma foto de uma senhorinha que foi lá a Brasília, participar dos atos do dia 8 de janeiro, e ela colocou uma foto comparando essa senhorinha com os extremistas do grupo Hamas. Ela comparou isso. Foi um vídeo que eu fiz semana passada. Os bolsonaristas erraram, cometeram crimes? Cometeram. Mas tem que ter uma proporcionalidade. O STF está julgando. Está dando 15 anos, 17 anos de punição. Por quê? Porque um bando de imbecil decidiu gritar golpe de ditadura militar. Certo? Mas é desproporcional a pena. E essa cidadã aqui, Soraya Tronic, ela comparou uma senhorinha a militantes extremistas do grupo Hamas, certo? Aqui, ó, tem uma aqui que eu achei que também no Twitter. Twitter é terra de ninguém, né? Todo mundo fala um monte de merda, ninguém tem pra nada. Vamos lá. Lenda do PCO. Toda violência perpetrada pelo Hamas é justificada. Olha isso. Fim do Estado de Israel. Todo o apoio ao Hamas e ao povo palestino. Ô imbecil, vem aqui. Imbecil, vem aqui. Se você estivesse lá, você ia ser estuprada e degolada. Gente, pelo amor de Deus. E uma coisa que me chocou, cara. Certo? Eu sou fã da Madonna. Certo? E 99,9% dos fãs são homossexuais. Certo? E eu vi uma parte desses fãs da Madonna defendendo, certo?
Alguns defendendo a Palestina, a maioria defendendo a Palestina, certo? Defender a Palestina até vai, porque, como eu disse, tem um contexto histórico para isso, certo? Tem um contexto histórico para isso. Invasão de terras, vedação de tubos de água para a Palestina. Israel faz atrocidades também, ponto. Agora, defender o grupo Hamas, você LGBT teria vergonha de fazer isso. Tinha que ter vergonha de fazer isso. Eles odeiam LGBTs. Odeiam, menosprezam, cospem na cara. E você aí defendendo. Uma minoria, certo? Tem um grupinho defendendo esse grupo. Vamos lá. PCO. Reiterando a fala do companheiro Rui Pimenta de ontem. O posicionamento do PCO não é 100% com o Hamas, mas 1000%. Estar com o Hamas significa, sobretudo, estar contra o terrorismo. Olha o nível do que nós pagamos de impostos para esses filhos da mãe usarem. Tá aqui, PCO, defendendo 1000% o grupo Hamas. Certo? E outra coisa que me chocou... Aqui, ó, outra. Luciana Genro. Como alguém cuja família tem origens judaicas e inclusive foi perseguida pelo nazismo na Alemanha, não posso deixar de me solidarizar com a luta histórica do povo palestino por liberdade. A resistência palestina vive, certo? Ela tem um pouco de razão aqui. Por quê? Porque o Hamas ele foi criado como uma forma de resistência contra os ataques de Israel. Isso é fato. Isso é fato, não estou passando pano. O problema é que extremista, o grupo Hamas se tornou extremista. Esse é o problema, certo? E a Luciana Genro, se ela fosse lá em Israel, se ela fosse na faixa de Gaza, tentar conversar com o grupo Hamas, ela seria morta. Então não tem como defender o grupo Hamas. A defesa do grupo Palestina é uma coisa, a defesa do grupo Hamas é outra coisa. Certo? Agora, vamos lá. Outra coisa que me surpreendeu é como a mídia brasileira é desleal com o fato, certo? Olha como eles noticiaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos lá. Terrorismo em Brasília. O dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF. É assim que o G1 noticiou a merda que os imbecis, idiotas, fizeram dia 8 de janeiro, certo? Terrorismo. Agora vamos lá. Agora, esses dias, o verdadeiro terrorismo. Olha como eles noticiaram. Israel. Como foi o mais ambicioso e surpreendente ataque do Hamas ao país? Como foi o mais ambicioso e surpreendente ataque do Hamas ao país? É assim que eles noticiaram o fato sobre o grupo Hamas. Um plano ambicioso e surpreendente, certo? O risco de conflito entre militantes palestinos e Israel vem se aprofundando há meses, analisa Jeremy Brown, editor internacional da BBC. Tá aí. É assim que a mídia comprada faz, certo? Aqui, ó. Agora, meus queridos, é o seguinte, certo? O ponto final desse vídeo aqui é o seguinte. Esquerda, tranquilo. Nós sabemos que Israel não é pura, santa e imaculada. Nós sabemos que Israel já cometeu diversas atrocidades contra a Palestina. Certo. Nós sabemos disso. Mas o foco aqui é o Hamas. Certo? Grupo que prende crianças e estupra, pega mulheres, estupra e mata. Grupo que corta a cabeça de LGBTs. Sobre este grupo, quando que vocês, esquerdistas, vão repudiar? Quando que vocês, militantes extremistas da esquerda, vão repudiar? Vão botar cara a tapa e falar que é contra isso? Ou vocês não são contra isso? O Silvio Almeida, aqui ó, tava sumido, certo? Aí ele foi se posicionar. Aqui ó. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lamenta profundamente a morte do cidadão brasileiro Hanan Glaser, vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. O Ministério manifesta solidariedade à família e aos amigos de Hanan e reitera a manifestação do Estado brasileiro de repúdio a ataques contra a população civil.
A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos transmitirá as informações recebidas ao Itamaraty acerca da situação dos brasileiros na zona de conflito. Certo? Em nenhum momento ele cita diretamente o grupo Hamas. Ele não cita. Por que não? Esse é o meu questionamento. Por que não? Certo? Será que a esquerda brasileira defende o grupo Hamas? Eu não acredito. Eu sempre acredito na inocência e no melhor das pessoas. Certo? Aqui, ó. Gleisi Hoffmann. A resposta do governo de Israel aos ataques do último sábado anuncia-se como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil na faixa de Gaza. 2 milhões de palestinos confinados há mais de uma década em um verdadeiro campo de concentração, sem direitos e sem perspectivas. São tratados agora como sub-humanos, sem acesso a água, comida e energia. O que se anuncia sob pretexto de retaliação militar e segurança do Estado é um massacre com as dimensões de um genocídio. Repudiamos a violência e esta é a posição do PT, solidário com as vítimas de todas as partes desde a retomada do conflito armado. Por isso, estimulamos o governo brasileiro a atuar com firmeza por um cessar-fogo imediato e pela construção da única saída pacífica possível, o reconhecimento dos dois Estados, Israel e Palestina, com pleno direito à soberania, ao desenvolvimento econômico e às tradições históricas de cada um. A ofensiva militar anunciada pelo governo de extrema-direita de Nananã só vai resultar em mais ódio e destruição. É hora de todos do mundo, governo e sociedade civil, ajudarem a construir uma solução pacífica e duradoura para essa região, o que necessariamente passa pela desocupação dos territórios palestinos. Então, novamente, a esquerda, no papel da Gleisi Hoffmann, ela não critica a atuação do grupo Hamas. Ela critica o contexto geral, mas diretamente ao grupo Hamas ela não fala nada. 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 Certo? Ela botou uma coisa boa aqui, interessante, que a solução seria definir o que é o Estado de Israel e o que é a Palestina. Só que, será que a Palestina tem poder político para ficar sozinha? Para se ficar independente? Esse é o questionamento também, certo? Aqui, ó. Um repórter aqui, ó. Saí de Tenório, grande dia. Mísseis do Hamas derrubam helicópteros de guerra de Israel da faixa de Gaza. Tá aqui, ó. Apareceu aquela mulher sendo levada pelos terroristas. Tá aqui, ó. Isso é marca de merda. Se achou nas calças. Certo? E Jean Willis, nosso querido Jean Willis. Já parou para pensar como você se sentiria se algum país ou autoridade exterior decidisse ocupar todos os brasileiros pelo terrorismo praticado pelos bolsonaristas em 8 de janeiro? Terrorismo praticado pelos bolsonaristas em 8 de janeiro. Ou culpar todos os brasileiros pela brutalidade das polícias das favelas, aprendam a fazer distinção. É um vagabundo, né? É um vagabundo, não tem nem que discutir esse cara. Esse cara tinha que ficar exilado lá mesmo, na Europa. Certo? Não tem voltado. Não tem voltado. Aqui, ó. Aí aqui tá o PCO fazendo manifestação em apoio ao Hamas. Né? Olha, não dá. Não dá, certo? E outra coisa que eu queria saber. Eu falei um pouco atrás agora sobre homossexuais que defendem o grupo Hamas e criticam Israel. Meus queridos, Israel, a parada gay, é uma das paradas mais... Olha... top do mundo. Tá aqui, ó. Milhares de israelenses participam da parada de orgulho gay em Jerusalém. Agitando bandeiras arco-íris, cerca de 30 mil pessoas desfilaram pela rua de Jerusalém, quebrando um recorde desde 2016. Tá aqui a notícia, você dá um Google. Certo? Aqui, ó. Tel Aviv. Mais de 170 mil pessoas participam de parada do orgulho LGBT em Tel Aviv. Certo? E você, LGBT, fã da Madonna, defendendo o grupo Hamas. Qual o sentido disso? Meus queridos, já falei demais, certo? O intuito desse vídeo é esse, é fazer você se questionar, certo? Que não existe vilão e mocinho na história. O que existe é um contexto político para um fato acontecer. Se chegou ao que chegou, teve um contexto, certo? Se justifica? Claro que não. O terrorismo que o grupo Hamas fez nos últimos dias não tem justificativa,
certo? E nós, como cidadãos, devemos, né, como cidadão de bem, devemos repudiar isso, certo? Independente de qual país ou de que grupo faça isso, devemos repudiar. Assim como nós também devemos repudiar o que Israel também faz com os palestinos, que eu provei para vocês que faz, certo? Esse é o vídeo. Ficou longo demais, mas tudo bem, é isso. Ninguém vai ver mesmo esse vídeo, eu não sou famoso, então esquece. Esquece. Meus queridos, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike porque você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até um próximo vídeo, se Deus permitir fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e fui!